Está no ar o 3x4, mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato. E este que é o primeiro programa de 2026, você pode escutar, mas também assisti-lo, pois está em formato videocast. E assim você pode acompanhar as análises políticas do Brasil, a agenda política desse país. Os fatos, as principais notícias estarão sempre por aqui. E hoje, eu, Igor Carvalho, apresentador aqui do 3x4, recebo, está ao meu lado, nosso comentarista fixo, ex-presidente do PT, ex-deputado constituinte, nosso companheiro aqui de bancada, já de uns 2 anos, José Genuíno, muito bem-vindo. Muito obrigado, salve 2026. Tá certo, o ano chegou, né, Genuíno? Vamos que vamos pra ele, ano eleitoral, ano seja um ano bem melhor do que 2025. E ano importante, ano Na eleitoral. verdade, 2026 começou no meio de 2025. Tá certo, pelo menos pra gente que fala aqui de política, né? É. E falando em política, nós faremos durante o programa de hoje uma análise, uma retrospectiva sobre como foi o 2025 do Congresso Nacional, as principais pautas, a relação do Congresso com o governo, as eleições e as gestões de Hugo Motta à frente da Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre à frente do Senado, tudo o que aconteceu dentro do Congresso Nacional e como isso impactou a política brasileira e como isso ainda pode influenciar o ano de 2026, que começa neste 1º de janeiro. E para nos ajudar com essa análise, para nos ajudar com essa retrospectiva, hoje nós receberemos a cientista política Maíra Goulart, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maíra, muitíssimo obrigado. Uma das presenças mais contumazes desse programa. E agradeço a participação de sempre, a parceria com o Brasil de Fato. E feliz ano novo, Maíra. Olá, gente. Prazer é todo meu estar aqui conversando com vocês aqui no dia 1º. Eu espero que vocês não estejam de ressaca, que todo mundo tenha bebido bastante água. Tá certo. Maíra e Genuíno, quero começar a nossa conversa aqui falando justamente... Vou voltar ao mês de fevereiro do ano passado, Genuíno. Eleição de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, ambos apoiados pelo governo federal, ambos apoiados por Lula. Como se saíram esses nomes? Qual a tua impressão, quase um ano após a eleição, qual a tua impressão da gestão de Hugo Motta e Davi Alcolumbre? Começar pela Davi Alcolumbre, que teve uma experiência já consolidada, porque ele foi presidente do Senado Federal no período anterior ao Rodrigo Pacheco. Portanto, é um quadro mais experiente. Hugo Motta, uma surpresa desagradável. Um jovem deputado, 2 mandatos, entrou na política pelas mãos de Eduardo Cunha, pela proteção de Arthur Lira, e se transformou num dos piores presidentes da Câmara dos Deputados. O 2025 começou com a tal pautas bombas. A questão, materializando essa questão na blindagem ou bandidagem, na questão, por exemplo, da discussão tributária de proteção das bets, dos bilionários e daqueles setores mais ricos do topo da sociedade brasileira, né? Eu acho que ele se comportou como um membro do Centrão e da extrema-direita, e não como um presidente estadista. Ele virou líder dessa curriola do Centrão e da extrema-direita. E no modo de entender, a pauta que ele... Também eu não defendo que o presidente da Câmara seja um defensor do governo. Ele é um defensor da instituição, até porque ele está na linha sucessória. Mas Hugo Motta demonstrou uma inexperiência muito grande, um desrespeito ao caráter plural do parlamento, ao ritual, ao respeito à palavra, a tudo aquilo que ele afirmou não cumpriu, que era discutir toda a pauta, não causar surpresa, levar para o plenário. E no meu modo de entender, quando entrou em jogo a crise da UIF, que era a taxação do andar de cima, quando entrou a discussão do aumento do número de deputados, quando entrou em discussão a PEC da blindagem, que era uma espécie de voltar à imunidade parlamentar da Constituição de 88, e principalmente ele termina 2025 com uma farsa política que foi
a PEC da dosimetria. Quer dizer, o andar de cima, quando é punido, assiste um jeitinho para preservar essa gente chamada gente fina, gente boa, né? E eu acho que a Câmara dos Deputados vive um dos piores momentos da sua história. Nunca atravessou uma crise de falta de legitimidade, de falta de autoridade, de respeito da população com o parlamento. É tanto que ele é o presidente da Câmara, a figura mais a fotografia perfeita, o Hugo Mota talvez seja uma fotografia perfeita da atual legislatura na Câmara. É a fotografia da atual legislatura e é a fotografia da maioria da Câmara dos Deputados, da maioria que é centrão e extrema-direita. Já o Senado, ele tem uma coisa mais formal. Uma outra roupagem, né? Tem outra roupagem, apesar de ter se revelado uma espécie de política da chantagem quando tentou brecar ou se opor à indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal, no caso do Jorge Messias. Eu acho que o parlamento brasileiro vive, em 2025, um dos piores momentos da sua história. Fala aqui um homem que passou mais de uma década dentro do parlamento brasileiro, Duas né? décadas e mais 6 anos, 26 anos. Tá certo. Maíra, trazê-la para essa conversa, e acho que podemos... complementando o que disse Genuíno, queria escutá-la sobre esse histórico do primeiro ano da gestão do Mota, né? E o Alcolumbre já o terceiro ano, mas não consecutivo, volta à presidência do Senado. Me parece que o Hugo Mota contava com a chave do cofre também, ter as emendas para conseguir tocar o Congresso, e sem as emendas ele não foi tão bom de papo assim. Teve uma parte, mas é bom lembrar que o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de pelo menos 4,5 bilhões durante o ano de 2025, o que deixou o Hugo Mota refém da sua capacidade de articulação. Eu não sei se ele se saiu bem, viu, Maíra? Então, gente, vamos lá. Primeiro entender por que e qual a função dos presidentes das casas, né, da Câmara dos Deputados e do Senado. A gente tem no Brasil um legislativo muito fragmentado. O que isso significa? Nós temos 513 deputados, 81 senadores de diferentes partidos, que precisam de mecanismos de articulação que acelerem o processo legislativo, ou seja, para que os projetos de leis possam ser votados, as decisões possam ser tomadas. Para isso, a gente tem a figura dos líderes de partido, líderes de bancada, que orientam as votações, e a figura dos presidentes das casas, que organizam a ordem do dia, a partir de reuniões com o colégio de líderes, e tornam essa pauta, essa agenda possível, factível, para que a gente não tenha muitos veto players, né, atores com poderes de veto. Esse é o papel de um presidente da casa, superar possíveis entraves, obstruções que impeçam o devido funcionamento da Casa Legislativa. Mota e Alcolumbre performaram de maneira muito distinta nesse sentido. A gente viu a Câmara dos Deputados em diversos momentos passando por dinâmicas de obstrução, por dinâmicas de rompimento, esgarçamento do devido processo legislativo, com votações na calada da madrugada, né, repetindo esse expediente muito nefasto inaugurado pelo Eduardo Cunha, que é seu mestre e apoiador, que usa o regimento para reduzir os espaços de deliberação e de discussão, reduzir o envolvimento, a capacidade da sociedade civil e mesmo da imprensa de se envolver nas discussões legislativas, porque elas ocorrem de maneira assodada, como que a gente acabou de ver no fim do ano, no início de dezembro, meados de dezembro, né, com a PL da dosimetria, que foi votada na Câmara dos Deputados às 4 da manhã, e numa votação muito acelerada. Em outros projetos a gente teve votações em tempo recorde. Isso tudo obstaculiza a participação da sociedade civil no processo legislativo, e Hugo Mota tem responsabilidade em manter esse modelo que deflagra aquilo que eu tenho chamado em algumas produções do meu laboratório, o LAPCOM, de solipsismo parlamentar. Solipsismo é quando um ator não dialoga, se volta apenas para si mesmo. A gente tem um Congresso cada vez mais voltado para dinâmicas internas,
fisiológicas internas para a persecução de emendas parlamentares e recursos para irrigar seus territórios, ou votação de pautas que sejam defendidas pelas suas bases e não um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento. Cabe destacar que o Hugo Mota, além disso, ele foi, de alguma maneira, incapaz mesmo de organizar essas dinâmicas fisiológicas. Porque para que essas dinâmicas ocorram, para que o balcão seja mantido aberto, é preciso que tenha-se um mínimo de capacidade de cumprir pactos, de cumprir acordos, e parece que o Hugo Mota não se mostrou capaz de fazer isso, como o Genuíno bem lembrou no episódio do IOF, em que ele celebra um pacto com o governo e descumpre. Não é apenas o governo que depois não vai levar a sério o que ele fala, mas todos os atores. Porque uma coisa que um político tem que ter, isso eu ouvi do Arthur Lira numa entrevista que ele deu, a primeira coisa que tem que ter é a palavra. Então, se diz que vai fazer, vai acontecer, tem que fazer, tem que acontecer. E nesse sentido, o Alcolumbre aparece como um grande protagonista da República, porque se mantém nessa comparação como alguém que ainda tem capacidade de fazer entregas. Né? E nesse sentido ele se diferencia muito do Hugo Mota, que saiu desmoralizado de 2025, e Alcolumbre se mantém como um dos principais protagonistas da República nessa chave, né? De ser capaz de organizar as dinâmicas fisiológicas para que elas não se canibalizem. Tá certo. Genuíno, o orçamento de 2025 ele foi votado em março, com, portanto, 3 meses de atraso em relação ao que seria convencional. Isso já era um recado do Congresso ao governo de que o Congresso estava contra a parede no começo de 2025. O governo Lula governando com um orçamento estrangulado, governando na caneta, sem dinheiro, somente em março foi aprovado, e aí o PT abdica de candidatura na presidência da Câmara e apoia o Hugo Mota, que é um representante clássico do Centrão, que é quem tem trabalhado para sequestrar o governo e manter o poder e os destinos do país lá dentro da Câmara dos Deputados. É uma herança um pouco ainda de 2024, mas ela se estabelece em 2025? Eu acho que foi um erro a opção do governo e do PT para apoiar o Hugo Mota. Era possível escolher um candidato com perfil de direita que tivesse palavra, que fizesse acordos com o governo, de não surpreender o governo, que respeitasse as regras, não é para ser líder do governo, mas para dialogar com os partidos da base do governo. Eu vou dar um exemplo simples. Eu vivi 26 anos no parlamento. Governo Sarney, governo Figueiredo, governo FHC, governo Collor, governo Lula II, governo 2 vezes governo Dilma. Quando o governo manda um projeto para a Câmara, quem relata o projeto? Para perder ou para ganhar? Um deputado da base do governo. Sempre foi assim. Chega o projeto antifacção e ele nomeia um adversário contumaz, juramentado do governo. Isso é para melar. Ele se comporta como um líder de oposição e não como líder da instituição. Então eu acho que foi um erro apoiar Hugo Mota. Existem outros candidatos com perfil de direita que você podia negociar procedimentos democráticos. E tinha esses candidatos, eu não sei porquê, o PT e quem representava o governo optou por esse caminho. É uma figura inexperiente, é uma figura que nasceu politicamente das mãos de Eduardo Cunha, é uma figura que votou contra a cassação de Eduardo Cunha, é uma figura das mais radicais defendendo o impeachment da Dilma. Portanto, ele tem uma característica de extrema-direita. É claro que ele podia ser eleito, outros lá são de direita e pode ser eleito, mas você faz uma alternativa. Por exemplo, eu fui da Câmara, quando fazia oposição, presidida pelo Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, PFL, Ipsen Pinheiro, PMDB. Eu fui presidente do PT quando era governado pelos partidos do PT, no caso, o João Paulo e vários, o Arlindo Chinaglia, por exemplo. Então, a presidência da Câmara ela tem uma respeitabilidade institucional, porque a Câmara é plural.
A Câmara não é uma maioria absoluta contra a minoria. A Câmara tem que respeitar a minoria, tem que respeitar os partidos, mesmo que tenha apenas um deputado. Inclusive, na minha época lá, os partidos não tinham liderança, porque não preenchia aquele quórum mínimo, mas ele era ouvido. Por exemplo, a primeira bancada do PT não tinha representação legal nas comissões, porque só tinha 6 deputados. Mas o PT, olha bem, na época da ditadura, na convocação das eleições diretas, o PT era avisado das reuniões na comissão. Quando tinha reunião de líder, o PT era chamado para pelo menos ser observador. Eu acho que há um desrespeito total a algo que é da natureza da política. E de onde vem isso, que eu acho que é importante? O grande momento de recuo, de retrocesso, foi a criminalização da política. Certo. A criminalização da política no início do século XXI, com aquelas manifestações, com a judicialização, com o papel da grande mídia, com o papel do Supremo. O Supremo alimentou a criminalização da política e produziu os monstrinhos do MBL, Pânico, CQC, Zambelli, e esses monstrinhos elegeram o presidente que é o monstrão, o Bolsonaro. E a natureza da direita é não respeitar nenhum tipo de controle. Por quê? Porque essa travessia foi a crise da democracia liberal. A democracia liberal perdeu funcionalidade para gerir a crise do neoliberalismo. E aí estabeleceu-se o Vale Tudo no Congresso Nacional. E esse Vale Tudo, ele é espelhado no Congresso Nacional por práticas absurdas. Quem tiver estômago para assistir os debates que acontecem na Câmara, e eu tive no começo de dezembro, você fica horrorizado com o palavrório, com as atitudes, com a falta de respeito, com o xingamento. O importante não são as ideias, são os interesses, são as coisas, é a mediocridade. São os interesses, são as coisas, mas o importante também são os cortes para as redes sociais, viu, claro, José Genuíno? Os cortes e as emendas. Exato. Porque, olha bem, tem uma deformação estrutural do parlamento. Emendas impositivas, emendas com execução obrigatória. E as emendas PIX, esse tripé aí, gerou uma deformação institucional que vai exigir uma ampla reforma política institucional. Agora, por inabilidade ou por sua falta de compromisso estreito com os acordos que pactua, o Hugo Mota acabou recebendo um certo protagonismo no ano de 2025 no Congresso Nacional, e isso está evidente, inclusive, aqui no nosso começo de debate. E eu queria chamar, Maíra, para a gente tentar falar um pouco mais sobre outra figura, que é o Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado nessa era hegemônica do Congresso, né, quando o Congresso toma para si o protagonismo nos rumos do país. Porém, o Davi Alcolumbre, assim como em 2019 e em 2020, numa conjuntura muito mais tranquila para ele, o Davi Alcolumbre é uma figura um pouco mais discreta. Não aparece tanto, não dá tanto entrevistas. Ora, ele parece um personagem que flerta com o governo, mas na semana seguinte ele já coloca em pauta ou ele já derruba algo que é do interesse do governo. E aí me fica um pouco uma impressão, cheguei ao final do ano passado um pouco com uma impressão de que esse jogo dúbio do Alcolumbre esconde uma figura ardilosa que pode em 2026 cobrar preços caros. É importante lembrar que ele está carregando para 2026 uma carta importante, viu, Genuíno? Ele carrega para 2026 a nomeação do Messias. Então o Messias será, Jorge Messias será interpelado pelos senadores, provavelmente em março deste ano. E aí eu queria escutar um pouco a Maíra sobre essa figura do Alcolumbre, que tenta passar um pouco pelas sombras, mas que tem se comprometido com algumas pautas, né, Maíra? Acho que tivemos um problema. Genuíno, conseguimos falar. A Maíra, daqui a pouco ela volta. Acho que ela caiu. Conseguimos destrinchar um pouco mais essa figura do Alcolumbre, porque eu fico realmente com essa impressão, ele tenta passar essa imagem o tempo todo de que é uma figura discreta, de que por ele quem tem que aparecer é o parlamento. Mas nos bastidores, por trás dos panos, é o Alcolumbre quem tem tentado fazer com que o Senado tenha um protagonismo em relação à Câmara. Não sei se conseguiu, Genuíno. Ele aprendeu muito com o Rodrigo Pacheco,
Certo. Ele Seu assumiu antecessor... a primeira experiência de presidente da Câmara, derrotando o Renan Calheiros, e ele fez uma coisa interessante. Ele tentou fortalecer a instituição. Vou dar um exemplo. Quando teve a crise da PEC da bandidagem, ele andou consultando quem? Senadores experientes, porque um presidente da Câmara, Igor, e eu vivi isso lá, além dos líderes formais, você tem os líderes informais. Você consulta, chama para um café, chama para audiência, você vai ouvindo a Câmara. A Câmara e o Senado, aquilo ali é uma voz permanente. O presidente da Câmara tem que estar ouvindo, ele não pode se fechar, ele tem que estar aberto, os seus ouvidos e os seus olhos bem abertos para saber o que está acontecendo. E o Alcolumbre sempre consultava pessoas experientes. Por exemplo, ele teve a experiência da CPI da Covid, que foi com o Rodrigo Pacheco. Ele estava lá, ele viu. Estava lá? Ele estava lá. Ele teve a experiência das indicações para o Supremo quando ele era presidente da CCJ. Eu acho que o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, se rebaixou quando ele queria fazer o Rodrigo Pacheco ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi o ponto baixo, negativo, da gestão dele como presidente da Câmara. Agora, veja bem, essas figuras que assumem o comando da Câmara e do Senado, eles são de uma herança de uma elite autoritária, os chamados novos ricos, os aventureiros de plantão, são as pessoas que não têm traquejo da luta política, nos embates democráticos. Eles emergiram com o surgimento da extrema-direita, no caso da eleição de 2022, da eleição de 2018, com a vitória de Bolsonaro e com o que representou o governo Bolsonaro. Então esse é o problema dessa limitação. Tá. São figuras limitadas. Você vai pegar, por exemplo, Ulisses Guimarães, Flávio Marcílio, que vinha da ditadura, Marquesan, Jabas Passarinho, Ibsen Pinheiro, eram figuras que tinham traquejo político. Essas que estão aí não têm traquejo político. Deixa eu chamar, me parece que a Maíra voltou. Maíra está conosco? Eu tô. Ótimo. Eu tô aqui, gente. Maíra, deixa eu te falar. Eu estava conversando aqui com o Genuíno sobre o protagonismo que o Hugo Motta, por uma certa inabilidade ou pelas traições seguidas na Câmara, ele acaba ganhando um protagonismo. E o Alcolumbre, por outro lado, a gente fala pouco sobre a figura do Alcolumbre, que tenta passar discreto, que tenta chamar pouca atenção, não dá tantas entrevistas, mas que nos bastidores flerta com duas posições. Então, numa semana, ele diz que não receberá o Jorge Messias, que não fará a sabatina do Jorge Messias. Na semana seguinte... Ele bate e assopra. Ele bate e assopra. Na semana seguinte, diz que Lula defende os interesses do povo amapaense e que nenhum outro presidente olhou tanto pelo povo amapaense quanto Lula. Que Alcolumbre é esse que volta depois da gestão de 2019 e 2020? Uma gestão um pouco mais tranquila para ele, mas que agora, na era hegemônica do Congresso, num acirramento de forças, direita e esquerda, ele parece fazer um jogo duplo, não parece, Maíra? Eu vou começar por um gancho que você colocou no final da sua fala. Eu acredito que a era hegemônica do Congresso não seja essa. Tenha sido durante o governo de Jair Bolsonaro, em que a gente tinha um presidente que rifou a agenda governativa e deixou o Congresso governar livremente, fazendo o seu balcão funcionar, ampliando de maneira escalonar, quando a gente coloca num recorte temporal o quanto as emendas aumentaram. O governo Bolsonaro, ele é um pico assim, que tornou essa dinâmica fisiológica escalonar. Então, o Alcolumbre, nesse momento, no momento na era Bolsonaro, ele exerceu um papel muito preponderante, que continua exercendo. Porém, agora, ele não está acompanhado de uma figura do mesmo quilate na Câmara dos Deputados, ou seja, um político experimentado e capaz de fazer entregas mínimas para todos os lados e, com isso, manter uma dinâmica de pacta sunt servanda, de que os pactos vão ser cumpridos. Uma coisa que eu acho importante ressaltar da diferença entre os dois é que o Hugo Motta é da Paraíba, então ele é de um colégio eleitoral muito maior do que o de Alcolumbre, que é do Amapá, que é um estado, aliás, que está cada vez ganhando protagonismo nos rankings de
de pior, né, do que há de pior em termos de segurança pública. E, ao mesmo tempo, ele também figura pioneiro nos rankings de emenda per capita. Então, ao mesmo tempo, é um estado que está tendo muita emenda por habitante e está cada vez mais deteriorando o ambiente de convivência, o ambiente de segurança. Então, o Alcolumbre, ele vai ter esse problema lá na base dele, mas como o quociente que ele precisa para se eleger para qualquer coisa é menor, ele tem desafios menores para renovar o seu mandato do que o Hugo Mota, que é alguém que está no colégio no Nordeste, que é uma região ainda muito dominada pelo Partido dos Trabalhadores, pela figura do Lula, em comparação com o Norte, que está progressivamente, a cada eleição, indo mais para a direita, não só no voto para a presidência da República, que se tornou um bastião do bolsonarismo em 2022, enquanto o Sudeste ele reduziu a votação de Bolsonaro, o Norte ampliou, a gente tem uma dinâmica de empoderamento da extrema-direita na região de Alcolumbre. Uma coisa que o Genuíno falou que eu achei sensacional é do papel da exposição midiática, da exposição dessas lideranças de direita, quando ele mencionou o CQC, quando ele mencionou o Supremo também abrindo espaço para que essas lideranças de direita crescessem. A gente teve um cenário em que a extrema-direita, ela primeiro ficou 27 anos, no caso da figura do Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, defendendo a tortura e cometendo crimes de decoro contra a lisura parlamentar, acusando o Congresso, defendendo um discurso de negação da política, que é um discurso de negação da democracia, das instituições democráticas. E essas instituições não reagiram, nada foi feito. Ele convocou aquela manifestação de 7 de setembro, em que ele falou que as decisões do Supremo não iam mais ser cumpridas. Ele disse que não ia sair da cadeira da presidência, exceto morto. E ele não foi punido durante esse tempo. Da mesma maneira, a mídia tradicional o chamava periodicamente para participar de programas, abriu muito espaço para que ele ganhasse popularidade. Porém, esse ano, desde 2023, a gente tem um processo de recuperação do tecido institucional. Isso parece, para mim, ser algo positivo de 2026 e desses últimos anos, que é a consolidação das instituições no tocante à função de controle, à função de desestimular práticas anti-institucionais. E me parece que isso foi feito em 2026, no caso do Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional está querendo reverter essa decisão do Congresso de desestimular o golpismo, desestimular o ataque às instituições. Agora, o Alcolumbre, é importante lembrar para quem nos escuta, né, Maíra e Genuíno, o Alcolumbre vem de uma família absolutamente tradicional na política. Chegou a dividir o Congresso com o pai dele, Salomão Alcolumbre, que era suplente do Sarney. Exatamente, chegou a dividir o Congresso com ele? Com o Salomão, não. E... Eu cheguei a dividir o Congresso com o Sarney. Com o Sarney, claro. E agora eu conheci bem a experiência do Amapá, quando o PSB governou o Estado por um período histórico de 2 legislaturas, de 2 períodos de governo do Estado. Que eram as 2 experiências mais virtuosas do Norte. O Acre, com a família que vinha da formação do PT, do Chico Mendes, da Marina, né? E o Amapá, com a experiência do PSB à frente do governo. O Sarney veio e foi eleito pelo Amapá. Portanto, o Sarney era hegemônico. Sim. Como senador do Amapá. E o pai do Davi e do Josiel Alcolumbre, são 2 figuras conhecidas. Josiel perdeu para o Randolfo Rodrigues a corrida pelo Senado lá no Amapá. Hoje ele é suplente, ele é vereador em Macapá. E o Salomão foi suplente do Sarney na década de 80. E aí eu queria falar... quando o Sarney foi candidato pela primeira vez pelo Amapá. Ele transferiu o título eleitoral dele do Maranhão para o Amapá. E essa foi uma decisão, inclusive, que chegou
no STF. Exato. E aí, falando agora do primeiro semestre, Maíra e Genuíno, nós tivemos algumas derrotas do governo. O primeiro semestre é marcado por derrotas e por uma certa inércia do governo, que chamava a nossa atenção, inclusive aqui no 3x4, né, Genuíno? Falamos muitas vezes sobre isso. O governo precisa sair das cordas, o governo precisa tá com as costas na parede, precisa se expor um pouco mais. E duas das derrotas mais sentidas talvez tenham sido o IOF, a derrota do IOF, e o licenciamento ambiental. O comando do Ministério das Relações Institucionais, quem fazia o diálogo do governo com o Congresso Nacional, era o agora ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Queria falar um pouquinho sobre essa relação, sobre o mandato, a gestão do ministro Alexandre Padilha à frente desse ministério, Genuíno. Eu acho que o modelo de governabilidade na relação com o Congresso foi equivocado. Primeiro, para você, mesmo sendo minoria, você organiza um bloco de fiéis. E nós chegamos a 130, a 120 deputados, juntando PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, juntando Rede e PV. Era fundamental esse bloco. Esse bloco fazia a negociação pontual e circunstancial. Nós criamos uma falsa ideia que era fazer a frente amplíssima. O Lula foi eleito na frente ampla. Quando chegou na transição, ele ampliou. E quando chegou na posse, ele ampliou mais ainda. Portanto, ele ficou amarrado a uma governabilidade sem disputa, sem conflito. Eu acho que nas condições do Brasil e nas condições da crise do neoliberalismo, você tem que governar dialogando e enfrentando. Palácio e rua. Vamos chegar aí daqui a pouco. Falar com a sociedade. Uhum. Se você não faz essa equação, qual a experiência que está dando certo, mais ou menos, no México, na Colômbia? A experiência francesa, que começou com a projeção do Mélenchon na eleição presidencial da França. Você não pode ficar só dentro da institucionalidade, porque a institucionalidade foi capturada pelo enfraquecimento via agências, Banco Central independente, juros elevados, superávit primário, big techs, e você tem uma série de meios e de instrumentos que aprisiona a política. Claro. A política para o modelo neoliberal não é mais aquela política da disputa e da negociação. E o Padilha? O Padilha é o arquiteto dessa relação que você considera equivocada no primeiro semestre com o Congresso? Eu acho que não é só o Padilha, não. Eu acho que foi uma escolha do comando político da eleição do Lula de 2022. Certo. E na transição, esse modelo foi equivocado. Por exemplo, a segurança pública. O governo tinha que ter criado uma autoridade de segurança pública já no início. As Forças Armadas, enfrentar a tutela militar com a crise do golpe. A questão, por exemplo, do arcabouço fiscal. Não dava para o governo governar com essa desgraceira social com limite de gastos sociais. Portanto, eu acho que a gente criou algumas armadilhas ou deixou de enfrentar outras que prejudicaram a governabilidade. Maíra, ato contínuo, sai o Padilha no final do primeiro semestre e assume o Ministério das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, que é conhecida por ser uma negociadora implacável, uma mulher que manteve o pulso firme à frente do PT no período mais difícil da história do PT, durante a prisão do agora presidente Lula, e ela assume num contexto pós-traição do Hugo Motta, que coloca em pauta a votação do veto do IOF. Como se sai Gleisi Hoffmann? Me parece que ela é um marco na mudança de tom na conversa entre governo e Congresso, não? Sim, teve aquele episódio da demissão de quase 300 nomes de segundo e terceiro escalão de partidos que tinham ministério, partidos que ocupavam ministérios, mas que não estavam dando votação para o governo. Há uma reversão, sim, na relação entre governo e Congresso, por isso que eu tinha falado antes. Não me parece que esse seja um governo em que o Congresso está tendo a sua experiência mais protagônica. É um governo que está com controle da agenda, embora essa agenda esteja restrita a alguns elementos econômicos, né? E conseguiu aprovar essa pauta econômica e está conseguindo ter resultados econômicos
o melhor possíveis com uma taxa de juro tão elevada. E a taxa de juro está sob controle de um órgão que não é o Congresso Nacional e nem o governo, porque o Banco Central é autônomo. Então, naquilo que dependia do Congresso, o governo conseguiu passar a sua agenda prioritária. Ele teve derrotas, sim, e essas derrotas têm muito a ver com a figura do Alcolumbre, que dizem respeito à pauta do meio ambiente. Me parece que o Alcolumbre é um grande fiador daquele agronegócio extrativista, que nem é agronegócio, né? O bom e velho extrativismo misturado com crime organizado, que tem uma prática de degradação ambiental. E ele conseguiu aprovar uma agenda anti-meio ambiente. E isso foi numa relação com o governo que deixou ele ter essa vitória. Tanto que quando ele ameaça colocar pautas bomba para votar, essas pautas bombas, elas, tirando a questão ambiental, elas não foram necessariamente ruins para o... Eu acho importante o pé de meia. Eu acho importante ressaltar que a retaliação do Alcolumbre em termos de pauta foi a garantia de aposentadoria integral para os agentes de saúde, foi a redução de limites no BPC, que não são pautas cáusticas ao governo. E achei sensacional você lembrar do pé de meia, que é uma pauta econômica e educacional. E aí me permite falar do meu campo, né? Eu coordeno um observatório que a gente analisa o orçamento destinado à educação superior, pesquisa e tecnologia. E esse governo, ele conseguiu operar paramos de cortar, porque a gente vinha de uma sequência de cortes que fizeram com que o orçamento do conhecimento fosse reduzido a quase metade do que ele vinha sendo desde 2015. E esse governo, embora não tenha feito a recomposição desse orçamento, ele reduziu as perdas e ampliou, por exemplo, conseguiu fazer uma recuperação da dinâmica de bolsas. A gente está conseguindo manter um mínimo de cenário de assistência, ainda que muito aquém do necessário. Vamos pro nosso Apoia-se aqui, Vitor Martins, que hoje nos acompanha aqui na técnica. Nós vamos continuar com esse debate daqui a pouco. Eu quero te fazer um convite, você que acompanha, você que lê, que escuta, que assiste o que produzimos aqui no Brasil de Fato. Jornalismo sempre comprometido com aquilo, com os temas do país, com a agenda do país, por uma perspectiva que a mídia hegemônica não vai te mostrar. Então, você que nos acompanha, apoie o trabalho do Brasil de Fato, é importante. Acesse apoia-se, apoia.se, apoia-se /Brasil de Fato e apoia a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças exclusivas aqui do Brasil de Fato, não fique de fora. E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, uma pergunta, uma dúvida, um elogio ao José Genuíno, um elogio a Maíra, uma crítica, por favor, deixe seu comentário no Spotify, nós leremos aqui no ar. E agora estamos de volta, então, para o debate, para essa retrospectiva do ano de 2025 com a cientista política Maíra Goulart e com José Genuíno, nosso comentarista fixo aqui. Genuíno, nós falamos muito, e eu lembro que rendeu um programa que poderia ter tido 4 horas sobre as manifestações do dia 21 de setembro, quando a esquerda decide ir às ruas e vai massivamente às ruas de todo o país. De fato, o 21 de setembro, ele é um marcador da política brasileira em 2025? Ele divide a postura do governo em antes e depois? É sim, mas ele vem de onde? Do 30 de março, certo? Do 7 de setembro. Mas dois atos um pouco mais fragilizados, Fragilizado, né? Mas era já num crescente. Sim. O 30 de março tinha em torno de 10 mil pessoas. Exato. O 7 de setembro já tinha mais. Uhum. E o 21, porque explodiu. Diante do desrespeito à população, com a PEC da bandidagem, eu acho que os partidos de esquerda e os movimentos sociais e a opinião pública se deram conta de que eles estavam indo longe demais. E eu acho que esse é o problema. A conjuntura, Igor, mudou com o 21 de setembro, porque entrou um protagonista, o povo, as ruas. Isso é fundamental. A esquerda só governa bem se ela realizar enfrentamento com o modelo. E para realizar enfrentamento com o modelo, ela tem que juntar-se com o sentimento da sociedade e das instituições. É 2 pés, um pé lá
e um pé na rua. E eu acho que 21 de setembro foi uma virada. Esta virada tem que estar presente em 2026, já que nós estamos iniciando 2026. É fundamental, porque as articulações de cúpula, dos bastidores, os simulacros de reuniões de negociação, como aconteceu com a PEC, com o projeto de lei da dosimetria, hein? É supremo em tudo, como dizia aquele senador do Amapá. Vamos fazer um acordão com o Supremo em tudo? Eles resolveram fazer um acordão da dosimetria com o Supremo em tudo. Não todo o Supremo, mas pelo menos as informações veiculadas em dezembro é que eles tiveram a participação de figuras do próprio Supremo. Eu acho que esse protagonismo político do Supremo é uma faca de dois gumes. Ou como dizia o Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes. Por quê? Porque ora atende uma expectativa democrática, mas ora cria problema sério, porque o Supremo é um poder contramajoritário. Ele não pode ficar na onda, ser consultado. O Supremo não pode ser consultado politicamente. Ele não participa das negociações políticas. Portanto, eu acho que houve um processo, viu? E aí me preocupa muito. Eu acho que se você somar emendas impositivas, emendas PIX, certas atitudes do Supremo, o esvaziamento do presidencialismo como chefe de Estado e chefe de governo, você tem o caldo de cultura de uma crise institucional em evolução. E eu acho que em 2026, na eleição presidencial, nós poderemos ter uma espécie de tensionamento e de radicalização do que eu chamo uma crise institucional do modelo produzido pela Constituição de 88. Agora, seguindo essa... Na esteira, Maíra, dos atos do dia 21 de setembro, a PEC da blindagem, que foi o motor propulsor daquelas manifestações, a PEC da blindagem ela é enterrada no Congresso, o Centrão fica assustado com o poder das mobilizações, muitos parlamentares vão às suas redes sociais, Genuíno, se manifestar contra a PEC da blindagem, dizer que, imagina, nunca cogitou votar a favor da PEC da blindagem. E aí, Maíra, havia também naquele bojo, havia ali protestos contra o PL da anistia, que também morreu. Mas no final de 2025 ele ganhou uma outra roupagem. Ele ficou mais soft. Virou o PL da dosimetria na mão do Paulinho da Força. Eu queria que você falasse um pouquinho do pós-21 de setembro também, por gentileza, Maíra. Não concordo com o marco. O marco, para mim, não é 21 de setembro. Porque se a gente observar a evolução da popularidade... Eu sou cientista político, eu tenho esse vício, que é o vício dos números, das tabelas, dos gráficos. Se a gente for observar, né, a popularidade do governo e do presidente Lula, ela para de cair num momento em que o governo muda a estrutura de comunicação e começa a investir, ainda no escopo, né, da reforma da renda, num discurso ricos versus pobres, combatendo, denunciando as estratégias de impedir a aprovação da reforma da renda, né, que implicava em desonerar quem ganhava até R$5.000 e onerar aqueles que são super ricos, e as bets, isso também é um elemento importante. E essa comunicação, que foi orientada pelo Sidônio, né, que assumiu o Ministério das Comunicações, ela se mostrou muito bem sucedida. Então, eu acrescentaria nessa lista, que o Genuíno brilhantemente recuperou, palácio, ruas. Não basta governar no palácio, tem que governar nas ruas. Eu diria que hoje em dia precisa falar para as redes, precisa ter uma comunicação. E o exemplo que o Genuíno deu do México é um exemplo brilhante nesse sentido, porque o ex-presidente Manuel López Obrador, que elegeu a sua sucessora, num contexto de extrema-direita recrudescida, num país que a pauta da segurança é a pauta prioritária, ele consegue eleger sua sucessora de esquerda e um congresso de esquerda. Por quê? Porque ele tinha uma estrutura de comunicação muito forte nas redes, que implicava no seguinte: todo dia de manhã ele fazia uma conferência de imprensa transmitida no YouTube e que pautava as redes sociais. Eles produziam cortes e dominavam as redes sociais com uma pauta que envolve essa ideia de antagonismo.
O governo ele sai dos boxes quando ele fala de pobres versus ricos, que lembra a própria história, né? O PT insurge eleitoralmente para a presidência quando ele, isso muito antigamente, tinha uma pauta antineoliberal, ele tinha um inimigo, ele tinha um antagonismo. Você fazer discurso político sem antagonismo, você perde esse potencial de simplificação que o antagonismo traz. Então, quando o governo começa a trazer para as redes a pauta pobre versus ricos, ele começa a recuperar. E aí, ir para as ruas, ele também vai numa pauta contra o Congresso, um Congresso que está cada vez mais solipsista. Então, me parece importante incluir as redes nessa dinâmica. Agora, sobre a derrota no final de 2025, no caso da PL da dosimetria, isso sim é algo que tem que acender um alerta amarelo, porque se Bolsonaro fica só 3 anos preso, há uma possibilidade que ele volte a ter o nome dele na nominata. Isso é importante por quê? Porque a especulação da capacidade de Jair Bolsonaro de transferir votos para outros candidatos ainda não foi testada. A gente não teve nenhuma demonstração da sua capacidade de, em não participando de campanha, porque ele vai estar preso, transferir votos. Mas com ele solto, se ele conseguir manter a saúde física e mental durante esses 3 anos, a gente volta a ter aquela que foi a única grande ameaça da direita, porque o único que se mostrou capaz de popularizar os seus discursos. Porque a Tarcísio e outros candidatos da direita sempre existiram, mas essa capacidade de popularização de um discurso de direita foi Jair Bolsonaro que conseguiu em âmbito nacional, claro. Em âmbito subnacional, a gente sempre teve nossos caudilhos direitosos. Agora, Genuíno, nós temos no Norte, o ministro Flávio Dino marcou para março deste ano, que se inicia hoje, o julgamento dos deputados do PL por desvio no uso de emendas parlamentares. Nós temos, de 2025, suspensos 4,2 bilhões de emendas, maior parte emenda PIX. 2026 é um ano eleitoral, última eleição que disputará Lula, num contexto ainda de polarização, embora mais enfraquecida em relação a 18 e 22, mas num contexto ainda de polarização. Como deve ser a postura de Lula e do governo na relação com o Congresso? E aí, para não ficar solto o fio da emenda, esse é um tema importante para Hugo Motta. Como o governo deve tratar isso? Deixa a briga das emendas para 2027 e afrouxa agora em 2026? Ou mantém o sarrafo lá em cima? Vamos pegar 3 questões que se relacionam com a punição ou a reforma. Reforma e punição. Emendas PIX. Se nós não alterarmos a legislação sobre a execução do orçamento e o sistema eleitoral e partidário, nós vamos ter sempre soluços de crise na execução do orçamento. Seja pelas emendas PIX, seja pelas emendas com execução obrigatória, seja pelas emendas de comissão. Segundo problema, segurança pública, que é um tema que vai estar presente no debate de 2026. O governo tem que ter uma alternativa para a segurança pública que não é bandido bom, é bandido morto. E aí tem que se basear num novo modelo. Terceiro, a questão do julgamento dos militares, que estão tentando dar um jeito para esse pessoal não cumprir pena como cumpre os presos normais. Se nós não fizermos uma reforma institucional para mexer na tutela das Forças Armadas, na relação com os poderes, isso pode ter problema. Além da financiarização e do arcabouço fiscal, que eu acho que limita as ações do governo. Eu estou colocando isso por quê? Porque, veja bem, a Maíra tem razão quando ela fala que foi a mudança da comunicação que tirou o governo das cordas. Mas eu digo também, foi a mudança da comunicação com o lema dos ricos pagarem, botar o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda, que incentivou a mobilização do 21 de setembro. Porque eles foram longe demais com a PEC da bandidagem. A PEC da bandidagem trouxe à tona a PEC do aumento do número de deputados e a crise dos BBB, bancos, betes e bilionários não pagarem imposto. Não. Eu acho que essa coisa se misturou muito no meu modo de entender. Maíra, para a gente caminhar para o nosso final aqui
desse episódio de retrospectiva, 2026, fosse Maíra Goulart, fosse ali a ministra de Relações Institucionais, estivesse na sala ao lado do presidente Lula, o que ela diria na primeira reunião de 2026? Presidente, vamos ao combate? Não diria isso. Eu diria assim, vamos segmentar o discurso. A gente precisa ter um discurso para cada público. Não vai ter uma solução única que vai resolver todos os problemas. Por quê? Porque o combate é importante para um público geral. Se a gente for pensar um público geral, ok, algum grau de combate. Mas esse combate ele não é tão interessante para atrair as franjas da direita que podem votar no Partido dos Trabalhadores. Não é útil para atrair as franjas da direita no Congresso, que é uma estratégia importante que o PT vem adotando, que é, tudo bem se o seu partido não apoia a gente, mas lá no seu território, abre espaço para os nossos candidatos, não abre palanque para o candidato de extrema-direita. Eu acho que se eu tivesse que dar um discurso, uma dica tenha vários discursos. Em cada situação, para cada interlocutor, um discurso. Eu daria o seguinte recado. Lula, você governou Lula 3 para conter a tragédia e o desastre. Lula 4 é transformar, fazer reformas estruturais em nome de um projeto de país que pega a questão democrática, a questão da pauta do povo e a questão da soberania nacional como elementos constitutivos de um projeto de país. E que traga a pauta do povo, seja a jornada, salário mínimo, melhoria da saúde, melhoria do meio ambiente, segurança pública, que a pauta, defesa das reivindicações do movimento de mulheres, da população negra, da comunidade LGBTQIA+, e dos indígenas, que essa pauta vai entrar porque o Supremo e o Senado aprovou o fim, quer estabelecer o marco temporal, portanto nós vamos ter, no meu modo de entender, uma agudização. Eu acho que a gente tem que estar preparado e dizer isso para o governo. Governo, você vai governar num período quente. Quem governa num período quente tem que agir com a quintura da luta de classe. Portanto, nós estamos caminhando, Igor, Maíra, para um período conflitante da luta de classe. O que está vindo pela frente, eu não quero provocar pessimismo, mas a gente tem que estar preparado para grandes enfrentamentos, no plano internacional e no plano nacional. Eu vou aproveitar, então, a nossa tela dividida. Vou pedir para a Maíra, por favor, trazer a dica cultural, que nós já estamos caminhando para o final do nosso episódio de hoje. Maíra, o que você preparou para quem nos escuta e nos assiste? Olha, essa parte me deixou muito ansiosa, porque eu não sou uma pessoa muito culta, nem muito erudita, não vejo muitos filmes, mas aí eu me lembrei que eu tive uma experiência estética maravilhosa e não poderia deixar de ser ela. Eu vi talvez a melhor exposição de fotografias da minha vida, e é muito mais do que uma exposição de fotografias, que é a exposição do Gordon Parks no IMS de São Paulo, que é um fotógrafo ligado à causa negra e que tem uma narrativa fotográfica muito pungente. Eu acho que é uma experiência que todo mundo que puder tem que ir ao IMS. Quem não puder, o Gordon Parks tem muitos livros, baixar os livros dele. Me tocou muito essa exposição. Maravilha, eu passei por lá também, viu, Genuíno? É belíssima. O Gordon Parks tem um olhar muito sensível, tem um olhar especial mesmo. A exposição está no IMS até dia 1º de março deste ano, portanto, você aí tem 60 dias contados a partir de hoje para conhecer a obra do Gordon Parks. O que você nos trouxe hoje, José Genuíno? Olha, eu assisti um filme que me mexeu muito comigo. Certo. Porque ele é filmado na Amazônia e o tema é o normal azul. Que a gente sai do filme querendo gritar na rua aquela música da Juan Baez, né? Da Violeta Parra, Graças à la Vida, porque é um elogio à vida em situação
de uma idade bem avançada das duas principais personagens, com a riqueza, com os mistérios que mistura a selva, os rios, os barcos, a música, que é muito emocionante. Normal Azul. O Último Azul, né? Último Azul, é o Último Azul. É o Último Azul, perfeito. Desculpa, eu tava Normal Azul, é o Último Azul. Tá certo, agradeço aqui então, vamos pro final do programa, agradeço Maíra Goulart, muito obrigado por participar desse primeiro 3x4 de 2026, espero encontrá-la muito durante o ano, porque é ano eleitoral, é nossa Olimpíada, Maíra, é nossa Olimpíada, então eu espero encontrá-la muito durante esse ano, viu? Olha, vamos descansar esse recesso, janeiro, recuperar as energias, porque tem luta esse ano, hein? Tá certo, José Genuíno, Maíra e José Genuíno, tem eleição, mas tem Copa do Mundo também, mas nós vamos falar muito de congresso aqui, é de eleição, é urna, é voto e 2026. Nós temos que fazer uma campanha eleitoral para impedir que a direita tenha a maioria de 3/5 e maioria absoluta no Congresso Nacional, junto com a vitória do Lula para presidente da República. Perfeito! Então agradeço a todos que acompanharam este primeiro episódio do 3x4 de 2026 e para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos políticos do país, sobre a agenda política que determina os rumos do Brasil, acesse brasildefato.com.br. Se você tem algo a dizer sobre o nosso programa, críticas, dúvidas, por favor, deixe seu comentário no Spotify, no chat do YouTube que nós leremos. E agora vamos falar sobre a equipe que produz o nosso programa. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, também roteirizei este episódio. Nossos comentaristas são Juliane Furno, Tainá de Paula, João Pedro Stedley, Valério Acari e José Genuíno, que aqui está conosco hoje. A direção e produção deste episódio foi feita por Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Victor Martins e Marina Ortega, a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.